Sistema digestório. O sistema digestório ele tem como função receber, triturar, deglutir o alimento, absorver os nutrientes e expelir o bolo alimentar composto pelo que não foi absorvido em forma de fezes. Nele, o sistema digestório é composto de fora a fora pelo que é conhecido como canal alimentar ou trato gastrointestinal, que se referem a todo o trajeto do sistema digestório, que vai da boca até o ânus e mede de 7 a 9 metros em média. E todo esse trato envolve a cavidade oral, fauces, faringe, no caso só 2/3 dela, porque a parte nasal da faringe não entra, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Tem como órgãos acessórios os dentes, língua, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e o pâncreas. Inicialmente, temos a boca no sistema digestório. Aqui está uma imagem só da cavidade oral propriamente dita, que é a parte interna da boca dos dentes para dentro, mas também entra como órgão acessório desse sistema a boca como um todo. Então é composto pelos lábios, rima da boca, que é a divisão entre a parte interna e externa dos lábios, e da rima para dentro, na verdade da rima até os dentes, é o conhecido como vestíbulo da boca. Aí, dos dentes para dentro, é a cavidade oral propriamente dita. E, compondo ela, temos os dentes, no meio os incisivos centrais, aqui os incisivos laterais e o canino. Esses têm mais a função de corte. Depois temos o primeiro e segundo pré-molares e primeiro, segundo e terceiro molares, que tem como função triturar e macerar o alimento. Como órgãos acessórios também as glândulas salivares, principalmente as maiores, a úvula e a língua como um todo, que é movimentada pelos músculos genioglosso, hioglosso, estiloglosso e palatoglosso. Na língua temos a divisão do corpo e da raiz, sendo o corpo composto mais pela parte das papilas, as filiformes, folhadas e fungiformes, e a ponta da língua é o ápice. Na raiz nós temos a região da tonsila palatina, da tonsila lingual, o forame cego e é onde fica o sulco terminal da língua. Na parte seguinte do sistema digestório, a gente tem a região das fauces, que é a entrada da parte da faringe que desce pro esôfago. Aí aqui a faringe, a parte da faringe que consiste que pertence ao sistema digestório é só 2/3 dela, porque a parte nasal da faringe não entra. Vem só da cavidade oral para região oral da faringe, daí para baixo. Aí aqui temos o ádito da laringe, que se fecha durante o processo de deglutição, para que a comida desça pelo esôfago mesmo. E no esôfago, temos a ráfida faringe, os músculos constritores inferiores da faringe, e é onde ela passa logo atrás da traqueia, iniciando-se atrás da cartilagem tireoide. Após a parte oral, o esôfago passa posterior ao miocárdio, durante toda a cavidade torácica, e depois do diafragma se torna a parte abdominal do esôfago, que é onde chegamos ao estômago. O estômago é composto pela cárdia, que é a parte mais próxima ao coração,
Aqui em cima o fundo, corpo, antro pilórico e canal pilórico, que é o funil que abre e fecha e permite ou bloqueia a passagem do bolo alimentar para o duodeno. Aqui temos a curvatura maior, que é onde se enraiza parte do aumento maior, e na curvatura menor o aumento menor, que são que é uma dupla camada adiposa e serosa que reveste e dá sustentação para essas vísceras. Aqui no canal, ao final do canal pilórico, temos o piloro em si, que é que fecha ou abre, dando passagem do bolo alimentar para o duodeno. No interior do estômago, a gente encontra as pregas gástricas, que permitem a dilatação do estômago dependendo da quantidade de bolo alimentar que se encontra nele. Saindo do piloro, o bolo alimentar entra na primeira camada do duodeno, que é a parte superior. Depois na segunda parte do duodeno, que é a descendente. A terceira parte, que é a horizontal ou inferior. E a quarta parte do duodeno é a ascendente, que é onde se encontra a flexura duodeno-jejunal e inicia o jejum. Nessa imagem com o intestino delgado rebatido lateralmente, a gente pode ver as artérias desse intestino delgado, que passam por todo o mesentério. Aqui embaixo a porção ileal e por cima a porção jejunal, que são basicamente as metades superiores e inferiores do intestino delgado após o duodeno. Ao final do íleo, o bolo alimentar chega até o intestino grosso, saindo aqui pelo ósteo ileal, e abaixo dele fica o seco e o apêndice vermiforme. E isso se encontra já no colo ascendente, onde o bolo alimentar sobe através das movimentações peristálticas dessa musculatura lisa, passa pela flexura direita para o colo transverso, depois na flexura esquerda desce para o colo descendente, onde chega até o colo sigmoide, que é revestido pelo mesocolo sigmoide, e tem também todo o revestimento em volta do intestino grosso, o mesocolo. Após passar pelo colo sigmoide, o bolo alimentar, já no caso as fezes, chegam ao reto e são permitida sua excreção pelo esfíncter do ânus. Há também a divisão de qual parte do mesocolo estamos nos referindo no intestino grosso, dependendo da parte que ela está revestindo. Aqui embaixo seria especificamente o mesocolo sigmoide e no colo transverso seria o mesocolo transverso. Internamente, no intestino grosso, nós podemos ver as pregas do colo, e externalmente a tênia, que passa por toda a extensão do intestino grosso, e as saculações, que é a parte lateral à tênia. Detalhando um pouquinho mais a digestão, a ingestão inicialmente ocorre na boca, onde os dentes trituram o alimento, a língua posiciona e mistura o alimento sendo triturado, as glândulas salivares liberam a saliva, que é 99% água, e permitem que o alimento sendo mastigado seja lubrificado quando ele for descer em forma de bolo alimentar pelo esôfago. No esôfago, os movimentos peristálticos empulam o bolo alimentar até o estômago, e até aqui não tem absorção desse alimento, a digestão química. No estômago,
acontece a mistura do alimento com o suco gástrico, que forma o quimo, e acontece a digestão química de proteínas pela pepsina. E também mais digestão mecânica por conta das contrações estomacais. Após a passagem pelo estômago, na primeira parte do intestino delgado, que é o duodeno, o bolo alimentar já recebe da vesícula biliar a bile, que causa a emulsificação das gorduras, o suco pancreático vindo do pâncreas, que são enzimas que quebram os carboidratos, proteínas e lipídios, e o suco entérico presente no intestino mesmo complementa a digestão. Nessa digestão química, o que acontece principalmente é que os carboidratos são transformados em glicose, as proteínas em aminoácidos e os lipídios em ácidos graxos e glicerol. Após essa digestão química, o intestino delgado é o principal responsável pela absorção dos nutrientes digeridos e é absorvido em forma de glicose, aminoácidos, vitaminas, sais minerais e lipídios. E aí no intestino grosso é absorvido o restante da água, sais minerais e vitaminas B e K produzidas pela flora intestinal. E é aí que se forma o bolo fecal. Após isso, durante todo o processo do sistema digestivo, ocorre a assimilação, que é a utilização dos nutrientes recebidos durante o consumo de alimentos, onde principalmente há a produção de energia de glicose em ATP, a formação de tecidos pelas proteínas e o armazenamento de gordura. Então, depois disso vem a excreção, que ocorre no intestino grosso, a compactação e armazenamento de fezes no reto, e o ânus causa a expulsão pela defecação. Complementando a temática do sistema digestório, eu vou falar sobre o que seria a disbiose intestinal e como ela é afetada pela obesidade, como a obesidade afeta a disbiose intestinal. A disbiose intestinal é um desequilíbrio na função e na diversidade de micro-organismos presentes no sistema digestório, principalmente no intestino grosso. A funcionalidade da microbiota intestinal é essencial para o bom funcionamento fisiológico do corpo, principalmente no sistema imunológico, já que o mau funcionamento dessa microbiota pode abrir brechas para a invasão de patógenos e é ideal garantir a atuação dessa microbiota intestinal da melhor forma, prevenindo assim a entrada de patógenos que comprometem o funcionamento gástrico. No caso da obesidade e a sua relação com a disbiose intestinal, um estudo da Universidade de St. Louis foi feito com ratos e mostrou que a matéria fecal transferida de um rato para outro apresentou uma transferência de fenótipos de obesidade desse rato para o outro, o que levou eles a perceberem que nesse outro rato que recebeu os fenótipos da obesidade foi notada uma redução nos micróbios que atuam no metabolismo da glicose e de lipídios e sendo afetada também a disponibilidade de micróbios que atuam na resistência à insulina e ganho de peso. Portanto, o sistema digestório envolve tanto o funcionamento mecânico e muscular do corpo na ingestão e lubrificação do alimento, no transporte do bolo alimentar e na excreção da matéria fecal, quanto fisiologicamente na absorção dos nutrientes dos alimentos e assimilação desses nutrientes em todas as células do corpo, sendo essenciais para o funcionamento otimizado à saúde da microbiota intestinal.